A graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos os irmãos, amém, irmãos? Os irmãos entendem bem, irmãos? Aí, tá ouvindo? Glória a Deus, estão entendendo? Amém? Graças a Deus. Queridos, que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos os irmãos nessa noite. Glória a Deus. Sem perca de tempo, querido, para os irmãos não se cansarem em pé, abrimos nossas Bíblias no livro de Lucas, no capítulo 9. Livro de Lucas, no capítulo 9. Glória a Jesus. Oh, Deus de vitória, Deus de glórias. Aleluia. Graças a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Livro de Lucas, no capítulo 9. Acharam, irmão? 9. E o versículo 57, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Amém? Diz assim a Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor nesta noite, no livro de Lucas, no capítulo 9 e no versículo 57, que diz assim: o título da mensagem é acerca dos que seguem a Jesus. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, disse-lhe Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: as raposas têm seus covis, as aves do céu ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Disse-lhe outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixe que primeiro eu vá enterrar meu pai. E Jesus lhe observou: deixe os mortos que enterrem os mortos. Deixe os mortos que enterrem seus mortos. Porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Amém? Podemos assentar, em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Glória, 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 glória a Deus. Irmãos, quando eu cheguei aqui nessa noite, eu já senti a graça do Senhor Jesus aqui neste lugar. Eu não sei se é porque a gente está orando, não sei se é porque a gente está buscando, eu não sei, mas eu senti a graça de Deus ao entrar neste lugar. Aleluia. Queridos, eu quero perguntar para você nessa noite: quantos têm o chamado de Deus? Só quem tem o chamado de Deus, levanta a sua mão. Aleluia. Outra pergunta que eu quero fazer: querido, como é que anda o teu chamado diante de Deus? Como anda o teu chamado? Como é que tem andado o teu chamado diante de Deus? Como é que tem andado o chamado de Deus na tua vida? Aleluia. Irmãos, eu digo nessa noite: o chamado que Deus tem na vida de alguém não se apaga. Amém? Irmãos, mas o chamado, ele se encontra cansado. Aquele que tem o chamado se encontra abatido. Se encontra. O salmista Davi, no livro de Salmo 41, 42, mais ou menos, se não me engano, 42, de versículo 11, ele fala assim: irmão, se alguém olhasse para Davi, de longe imaginaria: rapaz, esse homem não está bem da cabeça. Ele falava consigo mesmo, angustiado: por que estás abatido, a minha alma? E por que te angustia dentro de mim? O chamado se sente angustiado, irmãos. O chamado sente-se abatido. O chamado sente-se que é impotente.
O chamado sente aflições. O chamado sente. O chamado se sente abandonado. Aquele que tem um chamado de Deus muitas vezes se sente abandonado. O salmista Davi se sentiu abandonado naquela hora. E ele falava com a sua própria alma. Não tinha ninguém ali perto dele. Pelo que a Bíblia está dizendo, não tinha ninguém perto dele. Por quê? Está abatido a minha alma. E porque te angustia dentro de mim. É a angústia do chamado. Esse aqui a Bíblia diz que quando Jesus passava de caminho, daqueles disseram: Senhor, eu te seguirei para onde queres que vá. Irmãos, quando a gente aceita Jesus, eu não sei se foi assim com os irmãos, mas quando a gente aceita Jesus, dá um desejo de orar, dá um desejo de buscar, dá um desejo de falar com Deus, parece que dá um desejo de ver Jesus. Você prega para qualquer um, você anuncia para qualquer um, você para alguém e fala do amor de Jesus, porque quer fazer com que ele ouça a palavra de Deus. É ou não é? É, irmão. A gente sente desse jeito. E esse aqui, ele falou: Senhor, eu te seguirei. Vendo aquela multidão seguindo Jesus, vendo aquela multidão andando com Jesus, ele falou: Senhor, eu te seguirei para onde quer que vai. Irmãos, não sabendo ele do que aquele que tem um chamado. Agora, o mais incrível da história é que quem tem um chamado quer se esconder. É, pastor Valdemir? Quem tem um chamado quer se esconder. Agora, quem não tem um chamado quer aparecer. Eu me lembro de Gideão. Eu me lembro de Gideão escondido ali, malhando ali o trigo, soltando ali a palha do trigo, escondido, guardadinho dentro do lagar lá, achando ele que estava escondido, né? E de repente vem o anjo do Senhor e aparece para ele e fala: olha, vai libertar o meu povo. Ou seja, o chamado, irmão, aquele que tem um chamado, ele pode estar aonde tiver, Deus vai achar ele, Deus vai avistar ele, Deus vai enxergar ele, ele não fica escondido, não das mãos de Deus. Muitas vezes o chamado quer se esconder, é ou não é? Tem o chamado de Deus para a sua vida e ele fica se escondendo, porque o chamado, irmão, o chamado não quer aparecer. E o que o Gideão disse? Senhor, mas eu que sou o menor da casa do meu pai, eu que sou o mais pobre da minha família, e começou mais desculpa, mas ele se humilhou diante de Deus. Aquele que tem chamado é humilde, irmão. Ele se humilhou diante de Deus. Senhor, eu sou o mais pobre da minha família, eu sou o menor da casa de meu pai, mas o Senhor diz: não, é você que vai libertar meu povo das mãos dos medianitas. É você, né? Então, irmão, quando Deus escolhe, quando Deus tem um chamado na vida de alguém, não se esconda. Não se esconda, não queira se esconder. Muitos, irmãos, de nós nos encontramos cansados, nos encontramos abatidos, nos encontramos afadigados. E muitas vezes nós nos encontramos frustrados também, porque muitas vezes a oração que a gente faz, a gente tem um pensamento que não foi ouvido, tem um pensamento que não foi atendido, e as orações que você faz jamais foi esquecida. Deus está no controle de toda a sua situação. Aleluia. E disse Jesus, irmãos, agora quando eu ouço a palavra aqui, eu fico imaginando os tempos de hoje. Quando Jesus disse para aquele homem, disse: olha, as raposas, deixa eu falar com vocês, as raposas têm seus covis, as aves do céu têm o seu ninho, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Irmão, tem gente procurando por carro, tem gente procurando por casa, tem gente procurando por dinheiro, tem gente procurando por tanta coisa, e Jesus tem essa palavra nessa noite. Se estiver procurando carro, está no lugar errado. Se estiver procurando casa, está no lugar errado. Se estiver procurando dinheiro, está no lugar errado. Se estiver procurando coisas materiais, está no lugar errado.
eu não tenho nada para te oferecer. As raposas têm seus covis, as aves do céu, ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse um: segue. Mas ele disse: Senhor, deixa que primeiro eu vá sepultar meu pai. Irmãos, outra coisa que eu presto atenção e aprendo com esta palavra é que Deus só chama os ocupados. Eu nunca vi ninguém estar fazendo nada e Deus vai chamar ele. Eu nunca vi ninguém estar fazendo nada e Deus vai... É tu que é o chamado. É tu que é o escolhido. Não, ele sempre tem algo. Ele sempre está fazendo algo. Ele sempre está ocupado. Me lembro quando Jesus chegou ali na embarcação, juntamente com naquela pescaria. Jesus falou: larga tudo, e a partir de hoje você será pescador de homens. Aleluia. Mas imagina, até nos dias de hoje uma embarcação é cara. Até uma canoa para você comprar é cara, pastor Daniel. Sabe? Vai comprar uma embarcação e é cara. Pastor Valdenir sabe disso. Uma voadeira é cara. Ele falou: larga tudo, e a partir de hoje você vai ser pescador de homens. O chamado de Deus requer renúncia. O chamado de Deus requer renúncia da minha parte, da sua parte. E muitas vezes é isso que é a dificuldade da vida de um ser humano, é haver a renúncia. Sabe, presbítero irmão Luiz? Ele largar tudo, ele deixar tudo e seguir Jesus. Ele largar tudo e atender o chamado de Jesus. Porque o chamado, irmão, não tem endereço certo. O chamado não tem casa própria. O chamado não tem lugar certo. Você já viu? Rapaz, vamos lá na casa de Jesus e fazer um churrasco lá hoje. Hã? Já viu isso na Bíblia? Não, não tem. Sabe por quê? Porque Jesus não tinha endereço certo. Hoje ele estava aqui, amanhã ele estava lá, depois ele estava lá. Era assim a vida de Jesus. O chamado não tem endereço certo. Ele está no lugar, o pastor Viano está aqui. O pastor Viano está aqui. Mas se ele recebeu o chamado, ele vai sair daqui. Ele estava lá na cidade dele, não era, pastora? E aí ele recebeu o chamado para estar aqui. Já está lá? Não, está aqui. O chamado não tem endereço certo, irmãos. Ninguém ouviu falar. Há um certo tipo de teologia que diz que Jesus tinha uma casa na praia, coisa e tal. Não, mas não é provado na Bíblia. Jesus não tinha endereço certo. Tudo na vida de Jesus parece que era emprestado. Era ou não era? Parece que tudo era emprestado. Ele falou: foi fazer a ceia, chamou um e falou assim: vai lá e pede até o jumento. Até o jumento era emprestado. Falou: pega lá o jumento e traz, fala com ele, coitado, fala com ele assim, e empresta o jumento. Era emprestado. Até a cruz, irmão, não era de Jesus. A cruz que Jesus carregou não era de Jesus. Sabe de que era a cruz? A cruz era minha, a cruz era sua, a cruz era nossa, mas Jesus carregou ela. Era para nós pagarmos um preço, Jesus pagou no nosso lugar. Era para nós sofrermos, Jesus sofreu no nosso lugar. Era para nós padecermos, Jesus padeceu no nosso lugar. Isso é ser escolhido, mas porque ele era escolhido de Deus para resgatar a mim e a resgatar você. Aleluia. Segue-me, e ele deixa-me primeiro que eu vá enterrar meu pai. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Olha, há alguém precisando da tua palavra. Não importa a tua circunstância, não importa a tua situação, não importa o que você está vivendo, há alguém precisando de ouvir a palavra que sai da tua boca. Porque a tua situação, eu costumo dizer, eu não prego o que eu vivo. Tem gente que diz assim: tem que pregar o que vive. É ou não é? Quando já ouviu falar isso?
Tem que pregar o que vive. Se não prega o que vive, não é crente. Não. Eu prego o que eu acredito, não o que eu vivo. Irmão, porque eu tenho passado por luta, eu tenho passado por dificuldade, eu tenho passado por angústia, eu vou pregar angústia. Eu tenho passado por luta, eu vou pregar luta. Eu tenho passado por dificuldade, eu vou pregar dificuldades. Prega que Jesus liberta, que Jesus tem poder de tirar, que Jesus levanta, que Jesus levanta o caído, que Jesus levanta o defunto, que Jesus cura, que Jesus levanta. É essa pregação que sai da tua boca, da tua palavra, não o que você está vivendo. Uma certa vez eu estava na minha casa, tinha acabado de sofrer o AVC. E aí alguém chegou na minha casa e falou assim: pastor, vai lá em casa, vai lá em casa, porque o meu marido está moribundo, meu marido está doente, meu marido parece que está tipo na depressão. E era um pastor. Aleluia. E eu cheguei lá, eu falei assim: mas meu Deus do céu, será que essa mulher não está vendo a situação que eu estou? Será que essa mulher não está vendo como é que eu estou? Eu não tenho palavra nenhuma para poder dizer. Eu acabei de sofrer uma doença aqui. Eu vou falar o que para uma pessoa dessa? Eu não tenho o que falar, eu não vou. E eu pensando comigo. Aí na minha palavra saiu: tá bom, irmão, eu vou. Aleluia, 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 aleluia. E ali, irmão, eu peguei e fui. Falei: agora tem que arrumar alguém para poder me levar lá, porque eu não dou conta lá. Achei alguém, me levou lá. Cheguei lá, o pastor estava lá. A paz do Senhor, meu querido, a paz do Senhor. Ele chegou e falou para mim: aí eu logo avistei ele cozinhando no fogão a lenha. No fogão a lenha. Cheguei para ele e falei assim: olha, mas que fogãozinho engraçado. Aí ele falou assim: é, pastor, eu gosto de cozinhar no fogão a lenha. De vez em quando eu gosto de fazer isso. Eu falei: amém. E ali nós entramos na palavra, levei a Bíblia Sagrada e comecei a entrar na palavra. A palavra, irmão, ela destrincha todo o pecado, ela destrincha todo o mal. A palavra de Deus é a palavra de Deus. Ela entra no coração, ela esquadrilha o pensamento, ela esquadrilha o coração. A palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é eficaz, a palavra de Deus é justa, a palavra de Deus é quem levanta, a palavra de Deus é quem edifica, é a palavra de Deus. Todas as coisas que existem nessa terra foi formada pela palavra de Deus. Aleluia. E ali eu pegando a palavra de Deus para ele, eu nem percebi que eu estava pregando a palavra para um pastor. Quando eu pensei que, meu Deus do céu, é um pastor. Mas aí já tinha pregado. Aí já era. Aí eu falei: Senhor, seja o que o Senhor quiser. Ele pegou e começou a falar para mim, e começou a abrir o jogo. Ele falou: pastor, você está vendo aquele fogão? Eu falei: tô. Ele falou: aquele fogão ali, não é porque eu gosto de cozinhar no fogão ali, não. Eu falei para o senhor que era, mas não é não. Eu estou cozinhando aquele fogão ali porque não tem nenhum gás para poder cozinhar. Você está vendo aquele feijão lá? Tô. É o último que tem. Aleluia. Você está vendo aquele meu filho ali? Aquele rapaz de 20 e poucos anos? Eu tô. Está desempregado. Está vendo o outro? Tô. Está desempregado. Você está vendo a minha vida? Tô. Pastor, não estou valendo nada. Aleluia. Às vezes o profeta se sente assim, irmãos. Eu vou condenar o pastor porque está passando por isso? Eu vou falar mal dele? Não. Eu sei que o escolhido de Deus passa por luta. O escolhido de Deus passa por aflições. O escolhido de Deus passa por agonia e por muitos problemas na vida. O escolhido de Deus, ele passa. Aleluia. E aí eu falei, aí ele pegou e me contou o problema que havia. Estava desempregado ele, estava desempregado o outro filho dele, estava desempregado o outro filho dele. E havia somente uma mulher trabalhando para sustentar 3 homens. Eu falei: meu Deus, eu achei que a minha situação estava difícil. Eu achei que a minha situação estava além do alcance. Eu falei: mas não, esse está pior. Eu falei: meu Deus. E ali eu fiz uma oração com ele. E quando eu ia fazer, eu ia saindo, uma voz falou para mim: ora pela casa dele. E eu peguei, voltei de novo e falei: pastor, eu quero orar pela sua casa. E ele é um pastor assim meio arrogante, pastor Valdir. Tem aquele pastor meio arrogante assim? Ele é um pastor meio arrogante, bigode alto. Eu falei para ele assim: pastor Daniel, eu falei para ele: olha, se amanhã
eu te ver na rua e tu nem falar comigo, eu já vou estar contente pelo que Deus fez hoje na tua vida. Aleluia. E ali eu orei por ele, orei pela casa dele, determinei a bênção de Deus na vida dele. Amém, amém. Agora eu vou para casa, graças a Deus. Mas fui agoniado, eu fui angustiado, porque, irmãos, aleluia, quando você ama, o problema do outro é seu problema. Quando você ama, a luta de alguém é a sua luta. Quando você ama, a pessoa está passando por problema, por luta, por dificuldade, é o seu problema, é a sua luta, é a sua dificuldade. E eu fui orar, meu Deus, abre uma porta, Senhor, abre uma janela, dá uma luz para ele. Irmão, o mais grave, a mulher foi lá no meu comércio lá e falou assim: pastor, eu estou vendendo essa cachorrinha, uma cachorrinha, uma bonitinha, R$100, para quê? Para quê? Para pagar energia, para pagar a energia da casa. E ele falou para mim: olha, a minha casa está atrasada, a energia está atrasada, está tudo atrasado, pastor. Eu falei: Jesus, misericórdia. Não, meu irmão, mas não vou querer comprar essa cachorra não. Deus vai abrir uma porta. Amém? Amém. Orei por ela, orei para a casa deles naquela hora e saí, mas saí preocupado. E aí eu falei para ele: olha, se amanhã você me ver na rua e nem falar comigo, eu já vou estar contente pelo que Deus fez na tua vida hoje, porque Deus vai fazer um milagre na tua vida hoje. E eu orei, senti a presença de Deus, irmãos, para a honra e a glória de Jesus. No outro dia, a mulher dele foi lá em casa, falou: pastor, vai lá em casa. Eu falei: meu Deus, de novo não. Aleluia. De novo não, rapaz. Pastor, vai lá em casa, porque o senhor foi lá, visitou a minha casa, e a partir daquele momento meu marido ficou outra pessoa. Ele levantou, ele tomou banho, ele saiu na rua, ele ficou diferente. Amém, graças a Deus. Aí vai lá, pastor, a pessoa conversar com ele. Eu falei: não, eu não vou mais lá. Aí, mas por que, pastor, não vou mais lá? Porque o que Deus tinha de fazer, ele já fez naquele momento. Irmão, tem profeta de Deus que deixa pessoas pegar afeição por ele. Para dizer o quê? Não, foi Deus que fez através do profeta. É o profeta. Não, o que Deus tem de fazer, ele faz, e está feito. Aleluia. Está feito. O que Deus tinha de fazer na tua casa, ele já fez. A libertação que tinha de descer na tua casa, já desceu. Deus fez um milagre na tua casa. Amém? Amém. Então tá bom, pastor, tá bom. Irmão, foi questão de dias para a honra e a glória de Jesus. A gente não vale nada, mas Deus é Deus. E quando Ele quer usar alguém para poder falar com alguém, para poder fazer algo com alguém, Ele usa até a jumenta. Vai dizer agora que a jumenta entrou no reino do céu também porque foi profeta, não é, irmão? Não, a jumenta era jumenta, mas Deus usou ela para livrar Balaão. Não é? Aí o que acontece, irmão? Passou poucos dias depois, a mulher tirou uma moto zero. Eu olhei assim: meu Deus, mas essa aí que está na prova, que estava vendendo cachorro para poder pagar energia, não era essa aí não, era essa aí. Mas Deus honrou, Deus deu uma moto zero para ela. Passou de novo: cadê teu filho? Está trabalhando. Cadê o outro? Está trabalhando. E você, pastor, o que está fazendo? Eu estou trabalhando, não estou dando conta de trabalho. Para a honra e a glória de Jesus, Deus faz milagre na vida do escolhido. Passa pela prova, passa pela luta, passa pela dificuldade, mas Deus vai te honrar. Aceita o chamado de Deus na tua vida, amém? Graças a Deus.